Nesse vídeo de hoje eu quero lhe fazer uma pergunta bem constrangedora, que eu faço para mim mesmo, a cada instante. A pergunta é a seguinte: você vive para quê? Você vive para quê? Para quê? Apenas para trabalhar, contrair dívidas, financiamentos, pagar contas, para ostentar, para aparentar, para mostrar algo que você não é e se preocupar com as aparências e o que os outros pensam, o que os outros falam? Você vive para isso? Você vive para isso? Me desculpem aqui a forma aguda como estou falando. Essas palavras são quase uma flecha que adentram o peito. Falar disso gera pontadas no ser humano. Pontadas de mal-estar, muitas vezes. Pontadas de choque de realidade. Pontadas de dor da alma. Constrangimento. Melancolia ou cólera, dependendo do caso. Mas é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Você vive para quê? Ou perguntar para si mesmo: para que eu vivo? Às vezes eu me olho no espelho do banheiro, em dias em que não estou lá muito motivado, muito alegre, né? Um tanto irritado com toda a situação. E daí me olho no espelho e falo para mim mesmo: para que estou aqui nesse mundo? Para que estou vivendo? O que estou fazendo da minha vida? O que eu estou construindo? O que eu estou agregando? No que estou contribuindo em alguma coisa na vida dos outros ou na minha própria vida? Porque há dias que surge uma sensação de fracasso, de fraqueza, como se não estivéssemos contribuindo para nada, como se estivéssemos patinando para trás, o que é pior. Todos nós temos dias assim. Quem disser que não tem, está mentindo. Eu tenho dias assim. E muitas vezes esses são os melhores dias para pensarmos sobre o que estamos fazendo. Às vezes precisamos estar numa pior, precisamos acordar péssimos, precisamos nos olhar com uma cara horrível no espelho e vermos o quão somos miseráveis para pensarmos um pouco sobre nós e tentarmos entender quem somos e o que estamos fazendo nessa vida. Então não se preocupe se você pensa sobre essas coisas. Você não é um fracassado, você não é um perdedor, você não é um frustrado, você não é um bosta, você não é um merda, você não é coisa alguma disso. Você é alguém que tem dentro de si vida interior. Você tem alguma preocupação. Preocupação não no sentido das preocupações fúteis, tá? Mas preocupação no sentido de alguém que está tentando entender o momento, está tentando encontrar o seu lugar nessa vida, se encontrar a si mesmo. Qual o seu lugar nesse tabuleiro de xadrez que virou a vida social, né? Porque a vida social é um tabuleiro de xadrez hoje em dia, né? Quadrados brancos e pretos, e é só nisso e não sai muito disso. Está monótono viver na vida em sociedade. Por mais que o mundo tenha evoluído, por mais que tantas tecnologias tenham sido inventadas, por mais que a vida esteja cômoda hoje e chata ao mesmo tempo, porque a comodidade é uma chatice, eu acredito que os povos antigos, na Grécia, Roma, os vikings, né, todo esse pessoal vivia muito melhor do que nós. Pelo menos era uma vida mais emocionante. Viver para a guerra era uma vida mais emocionante do que nós que vivemos hoje para essa paz podre, para essa paz falsa, né?
O mundo de hoje é uma piada. O mundo de hoje é uma piada. Nós não somos os melhores, nós não somos melhores que os povos da antiguidade. O que nós temos a mais que aqueles povos? O que nós temos a mais? O que nós temos a mais? Nenhuma mitologia não temos nos dias atuais. Temos uma ciência ali racionalizada, esquematizada. Temos uma religião ali, um cabresto que conduz a grande massa. Temos a televisão, temos os canais de YouTube que praticamente só falam besteiras e não agregam coisa alguma. Olhem só o que temos tudo. Se nós dermos uma peneirada na nossa vida, na vida pós-moderna, vai sobrar muito pouco. Vai sobrar uma vida vazia, sem emoção, porque essa falta de emoção que toma conta das pessoas é a maior doença de todas. É a maior doença de todos os tempos. A maior doença. Os vikings levavam uma vida emocionante. Os romanos, os gregos e tantos outros povos da antiguidade. Porque é preferível morrer na guerra, é preferível morrer atravessado por uma espada, por uma lança, ou levar uma machadada na cabeça aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, do que viver 80, 90 anos nos dias atuais, nessa vida monótona, estanque, sem graça e sem sentido, onde o ser humano está engessado. E muitas vezes, se sentindo engessado, o ser humano olha para o espelho, se olha no espelho e diz: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha existência? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Não a grande massa, não a grande maioria, porque a grande massa ela segue indiferente. A grande massa é gado. Quer apenas comida, bebida e um pouco de pão e circo. A grande massa quer isso, mais do que na antiguidade. A grande massa da antiguidade, mesmo lá no seu pão e circo, talvez tivesse uma vida emocional um pouco mais saudável do que o homem pós-moderno nessa sua vidinha esquematizada, esquadrinhada. O coxinha tem uma vida toda esquadrinhada, certinha. E o mortadela, uma vida toda depravada. São os extremos da nossa sociedade. De um lado, essa vida racionalizada, essa vida certinha e chata, e do outro lado uma vida ébria, uma vida toda desregulada, fora do ritmo, sem sintonia, uma vida sensual e decadente. Então são os extremos, as pessoas vão aí se posicionando nos extremos. Mas a pergunta é a seguinte: para que você vive? Para que você está aqui? É uma pergunta constrangedora, Alguns ficam com raiva quando perguntamos isso. Ficam realmente possessos. Têm vontade de partir para a porrada, para a agressão, achando que isso não faz sentido perguntar isso. Não faz sentido, o ser humano precisa produzir, o ser humano precisa se entregar à produção e ao consumo, ou à depravação, que é o outro extremo. Muitos não se perguntam sobre isso porque pensam apenas em trabalhar, não que não é necessário. Por favor, eu também trabalho. E outros não se perguntam sobre isso porque levam uma vida leviana, depravada e decadente, onde nada tem sentido. Então, para que se perguntar sobre isso? Dizem essas pessoas. Mas é algo que nós precisamos perguntar. Para que vivemos? Para que você vive, meu amigo? Apenas para ser um robozinho obediente?
um fantoche do sistema, um boneco político, seja da esquerda ou da direita, né? Seja um boneco político da esquerda ou da direita, um boneco das religiões, um boneco do ateísmo, né? O que mais observamos hoje são bonecos, pessoas sem vida interior, sem uma vontade própria, sem emoção. Isso é o pior da vida atual. A falta de emoção, essa é a maior e a pior de todas as enfermidades que já graçou a humanidade ao longo de toda a sua história. Por isso temos os depravados, por um lado, porque os depravados eles querem sacudir esse jugo e daí caem num extremo, no outro extremo dessa vida esquematizada e certinha, que também não leva a lugar algum. Porque somente desenvolvendo a sua espiritualidade, ouvindo a sua intuição, sentindo a vida, que o ser humano se conhece, se encontra a si mesmo e descobre para que está aqui, como indivíduo, como alguém que se desprende dos coletivos, que se enoja dos coletivos e que lá pelas tantas chuta o pau da barraca e segue o seu próprio caminho, porque cada ser humano precisa seguir o seu caminho. Não existem caminhos coletivos. Os caminhos se entrecruzam. As pessoas podem caminhar juntas temporariamente, quando estão indo para uma mesma direção num determinado momento, mas depois a vida de cada um precisa seguir. Isso é o desprendimento. As pessoas convivem juntas por um tempo, depois cada uma delas segue o seu caminho, seja na vida profissional, seja na vida de estudante, seja na vida familiar, ou seja onde for, cada um precisa seguir o seu caminho. Ninguém pode deixar o seu caminho de lado por causa de outrem, né? Nos relacionamentos amorosos, os dois seres humanos precisam ter uma busca comum, uma busca muito parecida, para que possam caminhar juntos ao longo da vida. Então se torna uma caminhada legítima para os dois. Mas um não pode anular o seu caminho em detrimento do outro. Porque daí aquele que anula o seu caminho se sente frustrado, se decepciona e em determinados dias olha para si mesmo e pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz do meu destino, do propósito da minha existência? Aqueles que se anulam em determinados momentos, nem que por alguns segundos apenas caem na realidade e sentem a flechada das acusações da intuição, que diz que o indivíduo deixou o seu caminho de lado em detrimento de alguma outra coisa. E jamais podemos deixar o nosso caminho de lado, seja para o que for. Não podemos renunciar ao nosso destino e ao nosso caminho, em detrimento de coisa alguma e em detrimento de pessoa alguma. Se duas pessoas quiserem caminhar juntas, elas precisam ter um propósito comum, um destino comum, qualidades espirituais similares. Nisso precisa atuar a lei da igual espécie, explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Os seres humanos precisam respeitar as leis espirituais, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, a lei da causalidade. Se os seres humanos respeitam as leis espirituais, eles vivem em harmonia na criação, na obra de Deus, encontram o seu caminho e vivem de forma feliz. Então, para que você vive, caro amigo? Pense sobre isso. A sua vida está valendo a pena? Você está lutando por coisas, por causas? Você está lutando por causas que são realmente suas?
Você está lutando pelas suas próprias causas? Você está lutando pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento espiritual? Você está lutando para identificar cada vez melhor a sua intuição? Você está lapidando o seu espírito? Você está fazendo isso ou você está apenas matando o tempo aqui na Terra? Você está apenas matando o tempo? Desculpe, a forma como estou falando isso é um tanto constrangedor até para mim, mas é preciso pensar sobre isso. Quem não pensa sobre isso acaba adormecendo, acaba se conformando com as coisas, porque de tempos em tempos nós mesmos precisamos puxar a nossa orelha para que não corramos o risco de adormecer. Cristo disse: orai e vigiai para não caíres em tentação. É preciso vigiar o tempo todo, intuitivamente. É preciso puxar as suas próprias orelhas, intuitivamente, para não adormecer e não sair do seu caminho e não se afastar do seu destino. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!